aí está, Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica. Então, a gente está trabalhando num contexto em que se usa essa linguagem. Mas eu vou me referir aqui a um autor específico, que é o Hermann Doivert, o Pedro falou agora há pouco sobre ele, no livro No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, que eu e o Rodolfo traduzimos, foi lançado pela Agnus há alguns anos. Nós temos esse trechinho aqui, em que ele fala sobre a tarefa teológica. A teologia não nos pode fornecer uma visão filosófica total da relação e da coerência mútua entre os diversos aspectos da nossa experiência. Consequentemente, ela deve ser uma ciência especial ou específica. Em outras palavras, o objeto científico apropriado da teologia dogmática pode ser delimitado unicamente por meio de um aspecto modal especial de nosso horizonte temporal de experiência. Esse aspecto experiencial que delimita o ponto de vista teológico não pode ser outro senão o aspecto da fé. Gente, isso tem a ver com a concepção heurística geral das ciências que Doivert tem. Ele acredita que na experiência cognitiva comum, ordinária, nós apreendemos a realidade de forma integrada e que no pensamento teórico científico a gente faz abstrações, a gente rompe essa unidade ou sistases do real, e aí nós temos esses discursos especializados, né? O discurso da química, da física, da biologia, da sociologia e assim por diante. A gente trata disso em outras palestras, quem quiser se formar mais, a gente tem recomendações. Mas a questão é, a teologia, se ela não faz o que a filosofia faz, que é desenvolver uma espécie de metalinguagem para fazer todos esses campos conversarem, e realmente a teologia não faz isso, ela tem que ser um campo, ela tem que se referir a um campo especial da experiência. Porque ou você tem uma ciência especial, ou você tem uma ciência das ciências, uma heurística geral. São as duas opções que a gente tem. E algumas pessoas defendem que a teologia poderia fazer isso, ela controlar o diálogo transdisciplinar. Mas é uma objeção que o Doivert apresenta, a teologia não dá conta de fazer isso, ela tem um objeto. E, segundo ele, esse objeto seria, na nossa escala modal, que alguns de vocês já viram, o campo da experiência de fé, ou que está relacionado com a certeza. E ele se esforça para tentar demonstrar que esse campo é suficiente para conter a teologia. Na verdade, eu discordo um pouco do que o Doivert pensa aqui, porque ele, de certa forma, imanentiza, na minha opinião, o objeto da teologia, quando ele diz que a teologia foca a experiência, ou a dimensão fiducial da experiência, e, consequentemente, os objetos da fé religiosa propriamente dita, mas do ponto de vista da sua apresentação na estrutura fiducial, ou na dimensão fiducial da consciência. O que isso significa no fim, na minha opinião? Isso é mais uma fenomenologia da experiência de fé, ou um estudo da experiência de fé, ou de como ela se mostra nos vários aspectos. Isso, na minha opinião, está mais próximo de uma ciência da religião ou de uma fenomenologia da fé. Quando, na verdade, a fé tem um objeto, entre aspas, externo, ok? Ela olha para fora. A própria fé tem um conteúdo, e a teologia propriamente dita, historicamente, trata desse conteúdo, e não da forma, da estrutura da experiência da fé. Então, eu tenho questões aqui, mas não deixa de ser um ponto, o que ele colocou, é que realmente a teologia, ela não trata de tudo, ela trata da relação de Deus com a gente, como nós experimentamos na vida de fé. Isso é verdade. Então, a gente pode falar que é, assim, um campo especial. Agora, essa é uma discussão, obviamente, que tem outros referenciais filosóficos. Então, um cara como Paul Tillich vai tentar explicar a teologia de um outro jeito. O próprio Doivert discute nesse livro, O Crepúsculo do Pensamento Ocidental, como uma visão agostiniana compreende a relação entre fé e filosofia, ou como a visão tomista compreende isso. Então, existe uma variedade de compreensões. Mas eu quero problematizar aqui o que eu considero essas formas tipicamente modernas de fazer ciência teológica. E vocês devem conhecer essa figura que vai aparecer aqui agora, Rudolf Bultmann, deve ter ouvido falar dele.
Nós temos alguns livros em português, esse em particular, acho que foi a primeira coletânea que saiu em português, Crer e Compreender, da Sinodal, com vários ensaios do Bultmann. E ele foi um exegeta muito importante do Novo Testamento, trabalhou com crítica das formas, fez trabalhos importantes de teologia do Novo Testamento. O comentário dele de João foi muito discutido, os estudos dele de João, e apesar de hoje ser considerado meio que datado, mas ele foi muito influente. E ele também pensou não só sobre exegese e teologia bíblica, mas pensou sobre a implicação disso para a teologia cristã em geral. Qual seria a matéria da teologia além da exegese, para além da exegese? No primeiro ensaio dessa coletânea, que foi publicado nesse livro, Novo Testamento, a Mitologia e Outros Escritos Básicos, mas esse é o título desse artigo, Novo Testamento e Mitologia. Veja o que ele diz, que interessante. A concepção do universo do Novo Testamento é mítica. É impossível repristinar uma imagem de mundo obsoleta por mera decisão, especialmente uma visão de mundo mítica, agora que todo o nosso pensamento foi irrevogavelmente formado pela ciência. Atenção para isso aqui, ok? Existe uma concepção aqui de ciência nessa crítica. Uma aceitação cega da mitologia do Novo Testamento seria simples arbitrariedade, tornar essa aceitação uma exigência da fé, seria reduzir a fé às obras. Então, ele considerava idolatria, forçar a crença na forma narrativa e nas afirmações, segundo ele, aparentemente factuais do Novo Testamento. Mas aqui vem algumas declarações mais radicais sobre ciência e teologia na percepção dele. Não podemos usar luzes elétricas e rádios e, em caso de doença, nos confiarmos aos modernos meios médicos e clínicos e, ao mesmo tempo, acreditar no Espírito e no maravilhoso mundo do Novo Testamento. O mito não pede para ser interpretado em termos cosmológicos, mas em termos antropológicos, ou melhor, em termos existencialistas. A mitologia do Novo Testamento também não deve ser questionada quanto ao conteúdo de suas expressões objetificadas, mas com respeito à compreensão da existência que se expressa nelas. Então, veja que interessante, no primeiro parágrafo aqui nesse trecho, se nós usamos a tecnologia moderna, que está baseada na ciência moderna, nós não podemos acreditar no Novo Testamento. E, por outro lado, existe um núcleo, uma mensagem central ali, mas essa mensagem não é exatamente uma revelação positiva sobre quem Deus é, ou sobre as razões por que Ele age no mundo, ou seus atos na história, não existe nada desse sentido. Mas compreensões de existência. O que o Novo Testamento oferece é uma compreensão da existência. E em Bultmann, esse centro revelatório da Bíblia colapsa até se tornar quase um ponto unidimensional. Ela é unidimensional. Existe uma revelação divina, mas essa revelação divina é como se fosse uma linha que toca o círculo. Apenas toca o círculo sem cruzar o círculo. É quase um ponto unidimensional. Ela não tem conteúdo, é uma revelação que é, na verdade, uma revelação de onde o homem está, e não exatamente de quem Deus é. E o homem é desafiado ao ser confrontado com a sua inautenticidade, confrontado a se tornar autêntico. Então, supostamente ainda seria uma revelação de Deus, mas ela não tem conteúdo.